gente, nesta terça-feira vamos também falar sobre saúde bucal. Eu recebo aqui o Dr. Vanderlin Branco Camargo, ele que é dentista, especialista em implantes. Tudo bem? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Rúbia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar no seu programa. Muito obrigada. Bem, Vanderlin, me conte, o implante está sendo muito falado, muito comentado e bastante também procurado por pessoas de várias idades, né? Explica pra gente o que é exatamente um implante. Tem pessoas que se confundem, será que é uma dentadura mais avançada? O que é exatamente? Bom, vamos falar do implante especificamente. O implante nada mais é do que uma raiz. Né? O paciente perdeu um determinado dente, esse dente será substituído através de uma pequena cirurgia, onde será colocado um microparafuso, um pequeno parafuso, e após alguns meses, ou em algumas situações no mesmo dia ou no dia seguinte, já será colocado um novo dente. Então, ele é um material feito de titânio, né? Ele fica atrás da gengiva? Como é que ele é colocado, para as pessoas entenderem melhor? Muito bem. Vamos aproveitar um exemplo que a gente tem aqui na mesa. Esse aqui é um protótipo, que a gente chama que seria um esqueleto de um paciente em tamanho real, em plástico, né? Então, o implante vai ser parafusado no esqueleto do paciente, no osso onde estaria o dente. Entendi. Olha só, gente, para você entender melhor, ó. Aqui já foi colocado, é um implante? Deixa eu ver, acho que, não sei se dá para ver bem ali no vídeo, a gente vai ter que fechar melhor, ó. Colocado ali, né, no osso, é isso? Perfeitamente, perfeitamente. Para depois colocar a prótese. Exatamente, sempre assim. Se você instala a base, a gente chama de pilares, né? E sobre esses pilares serão colocados ou um dente, ou um grupo de dentes, ou pontes fixas, ou muitas vezes até todos os dentes. Né? E como é que é a aceitação desse material? A taxa de sucesso dos implantes fica hoje em torno de 98%. Então, é super previsível, né? Quando eu comecei a trabalhar com implantes há 20 anos atrás, o assunto, a preocupação do paciente é: isso dá certo? Não tem rejeição? Não tem rejeição, né? Hoje em dia isso é uma coisa que não existe mais dúvida, né? Eu dei uma pesquisada e essa história de implantes vem lá ainda do tempo dos incas, né? Faziam com os dentes dos animais. Então, é um processo bem antigo que a cada geração, né, vem com a tecnologia aprimorando, né, o trabalho. E qualquer pessoa de qualquer idade pode se submeter a essa cirurgia? Trata-se com implantes, aquele paciente, como eu falei, paciente com ausências dentárias. Normalmente esse paciente com ausência dentária é um paciente adulto ou um adulto jovem, 18, 20 anos, por algum acidente, ou paciente de mais idade, 30 anos, 40 anos, 60 anos. O paciente mais idoso que a gente tratou tinha 88 anos, né? Sim, mas aí vocês fazem uma bateria de exames antes, porque já que é uma cirurgia, também é necessário, né, esse acompanhamento antes, né, esse check-up antes. Perfeitamente. 100% dos pacientes passam por o padrão, né? Avaliação clínica, ouvir a queixa do paciente, radiografias, tomografias computadorizadas. Falando das tomografias computadorizadas, a gente tem na nossa clínica um software que permite mostrar para o paciente a cirurgia que será realizada, ou seja, a gente senta na frente do computador com o paciente e você opera esse paciente virtualmente e mostra para ele, ó, aqui será colocado o seu implante, nesse tamanho e tal. Tá, mas isso previamente, não durante? Tudo previamente. Ah, certo. Tá, tudo nessa fase de diagnóstico. Sim. Esse paciente vai fazer exames de sangue, ele faz um questionário de saúde para identificar alguma doença. Sim. Caso esse paciente tenha algum problema, um paciente diabético mais complicado, um paciente hipertenso, enfim. Tudo será estudado, tudo, né? Tudo será estudado, encaminhado para o seu médico, para avaliação, né? E só então é que esse paciente será operado. Certo. Como é uma cirurgia, então o paciente passa por uma anestesia? Sempre. Sempre. Ele será que tipo de anestesia? Ele sempre será anestesiado, tá? Dependendo do problema, tá? Você vai fazer implante de um elemento dental, você vai fazer uma anestesia local, como se fosse fazer uma restauração. Se for um dente só... Um dente, alguns dentes, poucos dentes, tá?
Se você for fazer uma cirurgia de 2 horas, por exemplo, vai ser uma cirurgia um pouco maior. Esse paciente, ele normalmente será sedado. O médico anestesista vai pegar uma veia, vai sedar esse paciente, e aí a gente vai fazer anestesia local e vai operar esse paciente, tá? É comum, eu já ouvi pessoas falarem que fizeram, por exemplo, toda a arcada inferior ou toda superior, né? É comum as pessoas já aproveitarem e fazerem a maior quantidade possível. Que tempo dura mais ou menos isso, hein? Até porque elas ficam preocupadas, vou ficar sedada há muito tempo, né? Como é que vai ser? Enfim, tem muita gente que não gosta de anestesia. Certo. Muito bem. Eu acabei de sair do hospital. Tá, o que a gente fez hoje? A gente fez um tratamento numa paciente, na arcada toda, uma paciente que perdeu os dentes há aproximadamente 30 anos, né? Houve uma grande atrofia do esqueleto ósseo, onde a gente colocou alguns implantes zigomáticos, sob anestesia geral. Foi uma cirurgia que durou aproximadamente 4 horas. Essa paciente vai passar a noite no hospital e amanhã de manhã a gente vai dar alta para essa paciente e até sexta-feira ela estará de dentes fixos. Ou seja, saiu da condição de dentadura para a condição de dentes fixos em 3 dias, né? Uma excelente estética, com trauma apenas de uma cirurgia. E como mexe com a autoestima de qualquer pessoa, imagina. O sorriso é o cartão de visitas, né? Fora o conforto para mastigar, para conversar. O que a gente ouve sempre, todo dia praticamente. Por que eu não fiz antes? Né? Principalmente nesses casos mais complexos, que o paciente já usava a dentadura há muitos anos, tem todo um trauma, uma dificuldade de convivência social, limitações, né, de mastigação, relacionamentos, bastante comum também, isso, né? Então, o que a gente ouve dos pacientes, mulheres, né, mulheres são mais sensíveis, quando termina o trabalho, aquele choro de satisfação, de gratidão, e a gente acaba muitas vezes chorando junto, né? Choro de alegria. Eu fiquei com uma dúvida. Que se emociona. O anestesista, ele acompanha, então, o paciente durante todo o processo? Para esses tratamentos maiores, essa é uma cirurgia feita em um hospital. Sim. Com anestesia geral, como então todas as outras. Então não é feito nada lá na clínica de vocês? Não. Para procedimentos maiores como sim. esse que a gente citou, sim. Para procedimentos de um implante, 2 implantes, uma arcada, até cirurgias de 2 horas, 2 horas e pouco, a gente trata na clínica. Certo. Cirurgias maiores, a gente procura tratar em um hospital com o suporte da equipe médica. Né? Antes mesmo, tem outras coisas, a gente tem várias curiosidades mesmo, hoje não precisando, né? Você ouve, é muito comum hoje em dia as pessoas falarem sobre o assunto, né? Quando você vai colocar, por exemplo, esse material ali, que é o titânio, né? Que é o suporte, a base que você falou, a pessoa precisa ficar um período somente com aquilo, até cicatrizar, como é que é, para depois colocar o implante? Você falou que pode durar até 3 dias, mas quanto tempo, quantas horas ela vai ficar, digamos, tendo que usar uma máscara, se o dente, né, for mais na frente, por exemplo? Vamos aproveitar esse exemplo do dente da frente, né? Se o dente for na frente, o que você vai fazer? Antes de operar esse paciente, você vai, nas consultas pré-cirúrgicas, você vai fazer um molde, vai enviar esse molde para o laboratório, esse laboratório vai fazer um dente o mais perfeito possível, para que na cirurgia você faça a instalação do implante e já faça a instalação do dente já sobre faz o implante. A prótese, no caso, junto, já Exatamente. Coloca junto. Tá? Entendi. Essa prótese será, na maioria das vezes, uma prótese provisória, um dentinho provisório, super estético, né? Ou, em alguns casos, em dentes mais posteriores, a gente atende bastante gente de fora do país, mas bastante... E esses pacientes, eles querem... eu estou de passagem, eu vim visitar a família e estou indo embora daqui 3 dias. Então, em algumas situações, o que é que você faz? Opera esse paciente, molda. Existe um equipamento chamado CAD/CAM, que é uma tecnologia alemã, onde você escaneia esse modelo, vai para o software, a gente vai fazer o projeto do dente no software, tu vai escolher um bloco de cerâmica na cor que você deseja, vai para uma impressora 3D, a impressora vai fazer o dente e você já consegue no mesmo dia já finalizar o dente.
Que é a tecnologia, né? Tá? Então, tem várias situações. Para cada problema, uma solução. Entendi. A gente vai começar a mostrar umas imagens aqui no nosso telão e o doutor Vanderlei Branco Camargo vai mostrar pra gente, então, o que significa cada coisa. Esse é o suporte, esse é o titânio. Esse é o implante de titânio, mais especificamente, a gente vai falar um pouco mais de tratamentos mais complexos de pacientes que usam dentadura há muitos anos e têm uma atrofia do esqueleto ósseo, né? Certo. Esse é o que a gente chama de implantes zigomáticos, que são os implantes grandes que vão se apoiar nesse osso da maçã do rosto para você tratar esse paciente em 3 dias aproximadamente. Que é o Dói, que a gente... doutor? Toda cirurgia, quando você prepara bem esse paciente, você vai medicar para o tamanho daquela cirurgia. Sim. Tá? Se você vai fazer uma grande cirurgia, tu vai medicar mais esse paciente com medicamentos analgésicos mais potentes, enfim. Resumindo, não existe essa queixa praticamente de dor, tá? Porque esse paciente está preparado para isso. Isso você está falando do pós, né? Exatamente. Pós-cirúrgico, pós-operatório, mas durante todo o processo ali de cirurgia, o paciente não sente exatamente nada. Não precisa se preocupar então com isso, porque a gente olha já, né? Nossa, vou colocar isso na minha gengiva, deve doer. Certo. Então não tem nenhum problema. Podemos passar para a próxima foto? Bom, falando desse assunto de pacientes desdentados, né? Existe no Brasil, segundo estatísticas, 25 milhões de brasileiros desdentados, né? Totalmente desdentados? Isso? É muita gente, hein? É muita gente. Eu não diria totalmente desdentados, tá? Mas com grande quantidade de ausências dentárias, tá? Isso é 15%, equivale a 15% da população, então, do país, né? E a nossa população está envelhecendo, né? A nossa expectativa de vida é bem diferente da dos nossos pais, enfim, né? Com certeza. Então, tem uma grande quantidade de pacientes que, nessa expectativa de vida maior, deseja a qualidade de vida. Vou te dar um exemplo que a gente comentou no início. Um paciente de 88 anos, não tinha dente há 50 anos, queria voltar a mastigar a ovelha, que ele gostava tanto. Que amor. Tá? Então, o que a gente fez para esse paciente? Tratamos esse paciente em hospital, com anestesia geral, enfim. 3 dias depois, ele estava ele feliz da vida, realizado. Né? Então, realmente melhora toda essa condição de qualidade de vida, né? Essa é a técnica pela Exatamente. qual eu acho que vale a gente comentar dois caminhos, né? Sempre existe pelo menos duas maneiras de tratar um determinado problema. Para esse paciente desdentado total, com atrofia de maxila, né, com esqueleto ósseo atrofiado, que é esse exemplo aqui, né, você pode fazer enxertos ósseos no primeiro momento, aproximadamente 6 a 8 meses, num segundo momento, fazer os implantes, que seria uma segunda cirurgia, e 5 meses depois, aproximadamente, fazer a confecção dos dentes fixos, que seria este exemplo aqui. Mais ou menos todo o processo, mais ou menos 1 ano, então. Entre 1 ano a 1 ano e meio, desta forma, através de enxertos ósseos. E olha como fica perfeito, né? Resultado muito legal. Já com esta alternativa anterior ali, que estava sendo mostrada com implantes zigomáticos, tá? Você não vai fazer enxertos, você vai aproveitar o esqueleto ósseo dessa região da maçã do rosto e vai estabilizar esses implantes maiores, né? Isso é feito em um hospital, é o que a gente fez hoje à tarde, tá? E você vai chegar exatamente no mesmo lugar, só que em 3 dias, não em 1 ano e meio. Entendi. Tá? Então é a outra forma, outra técnica. Vamos passar? Exatamente. Como é que você planeja isso? Naturalmente, com tomografias computadorizadas, ali, né? Os com exames, protótipos, né? Com um estudo estético para que você determine qual vai ser o resultado estético para aquele caso, para que o paciente fique satisfeito já antes de fazer a cirurgia. Bem mais fácil, né? Do que imagina você passar por tudo isso e depois chegar e não ficar satisfeito. Aí não dá. Fotos da família, etc. Vamos continuar passando aí outras radiografias, São radiografias, né? Certo. Perfeitamente. Acho que dá para... Aqui tem um exemplo de um outro protótipo, onde foram colocados aí 5 implantes na região anterior e 2 implantes na região de maçã do rosto. E
cirurgia em hospital, uma cirurgia de aproximadamente 4 horas, né? Fica muito, a gente pode continuar passando as fotos, fica muito diferente, por exemplo, se eu fizer toda a arcada superior, né? E mantiver a minha inferior, fica muito diferente, vai ser muito perceptível isso? Depende de como estiver a inferior. Se você tiver uma arcada inferior com uma estética adequada, perfeito. Se não, você vai poder tratar essa arcada inferior e deixando a estética. Porque aqui fica tudo, né, bem retinho, olha só, a cor é igual, né, em todos os dentes, eles todos certinhos, e geralmente isso não acontece, né? Geralmente tem um que pelo menos tem alguma coisinha, outra. Então, é possível depois de corrigir essa parte estética, né? Esse um ou outro que está escurinho, está manchado, você vai fazer uma lente de contato, uma faceta em cerâmica e adequar a cor. Certo. Tem pessoas já nos ligando, perguntando, doutor, sobre os valores, né? Porque o custo é mais alto desse procedimento em relação aos demais, né? Primeiro, antes de você falar do valor, em média, a gente ter uma ideia, eu gostaria que você falasse também sobre a durabilidade dele. Se, por exemplo, eu vou investir, porque é um investimento, né? Em qualidade de vida, em estética e tudo mais, eu posso manter essas próteses o resto da vida? Posso ficar a vida inteira com elas ou eu preciso trocar de tanto em tanto tempo? Bom, a sugestão é a seguinte, implantes, né? Certo. Uma vez você terminado um tratamento de implantes ou de facetas, ou enfim, esse paciente deve retornar periodicamente para reavaliações, profilaxias, etc. Deve ter um padrão de higiene adequado em casa, diariamente, tá? E esse tratamento deve durar muitos anos, provavelmente a vida toda. A mesma higiene como se tivesse com os dentes dele mesmo, é isso? Exatamente. Existem instrumentos específicos para isso, né? Entendi. Mastigação tranquila, pode mascar chiclete, por exemplo, bala, sem qualquer problema, coisa. certamente. Normalmente. Certamente. A gente vai mostrar daqui a pouquinho os resultados, né? Que todo mundo quer ver o antes e o depois. Mas em relação aos valores, depende do material, depende do que exatamente para que o paciente tenha um orçamento? Certo. Para que você faça um orçamento, você precisa fazer um diagnóstico, né? Você precisa ouvir o paciente, examinar o paciente, Sim. fazer a radiografia, identificar o problema e sugerir soluções. Essas soluções serão, vamos falar de um implante, ou um implante com uma tecnologia mais sofisticada, ou um implante com uma tecnologia mais simples, como se fosse um carro. Sim, claro. E aí tu vai ter variações de valor, né? Que em média, um implante custa quanto? Vai variar muito, de R$1.000 a R$2.000 o implante, a parte cirúrgica, por exemplo. E o dente também, vamos dizer, de R$1.000 a R$2.000. Depende muito da tecnologia. Então falar de valor... mais ou menos o que? Uns R$4.000? Um implante completo, é isso? A parte cirúrgica e mais a... Se você trabalhar com uma tecnologia mais sofisticada... Certo. Para uma região anterior, por exemplo, vai exigir mais tecnologia e mais custo. Sim. Né? Se você vai trabalhar numa região posterior... Vai custar menos. Então, Entendi. Falar de valores claro, complicado. Cada caso é um caso caso, é um mas caso. As pessoas gostam de ter uma ideia, né? Querem saber em média quanto custa e tal, até para já mais ou menos prever no orçamento, né? Mas então, a média é essa. Digamos que para essa situação, sim. Entendi. Tá? Aqui a gente vai começar a ver os resultados, então, né? Olha só, esse aqui já é o mesmo, né? É Exatamente. A mesma foto ali. Então, o que acontece? Esse paciente usuário de prótese, ele chega lá com uma prótese que ele usa 20, 30, 40 anos, como a gente falou. Tá? E ele, primeiramente, passa por um estudo estético para determinar onde a gente deseja chegar com esse, né? Sim, com esse resultado. E, finalizando 3 dias depois, ou 3 a 5 dias depois, nesse caso foram 5 dias que foram feitas as 2 arcadas, você tem um resultado estético que seria... Muda até o rosto da pessoa, né? Muda tudo. Feições, enfim. A mulher chega na consulta de retorno com o cabelo cortado, roupa nova, enfim. Com certeza, imagino que sim. Temos mais fotos de... Sim. Normalmente... Olha ali que bonito. Exatamente. Normalmente o paciente traz fotos do filho, da filha, que tinha um sorriso adequado, claro. Do jeito que ele gostaria, enfim, para tentar buscar esse... Eu não sei se a nossa produção tem lá em cima antes e depois. Eu queria mostrar o resultado. Comparar, né? Fazer um comparativo. Temos alguma foto ali? Olha, nossa, olha só, gente. É que eu queria mostrar. Olha só. Olha a diferença. Resultado esse conseguido em 3 dias. Isso era os dentes dela mesmo ou era... A gente está falando de pacientes... Exatamente. A gente está falando de pacientes usuários de dentadura, né? Então, veja, em 3 dias você tem uma mudança significativa, radical, né? Radical, com certeza. Olha Outro ali. caso, né? Esse caso foi tratado as 2 arcadas, né?
Ela tinha a arcada inferior, né, para frente, ela né? é protuída, foi corrigido isso também. 5 dias depois você tinha esse resultado aí, olha só. Fica fantástico. E realmente não dá para dizer, né? Você olha a naturalidade. Outro caso também, paciente, né, foram tratadas as 2 arcadas também, né? É bastante comum em hospital, com anestesia geral. Tem alguma contraindicação referente assim a hábitos? Por exemplo, você disse que mascar, chiclete, tal, isso tudo é normal, mas o fumante, tem alguma coisa assim que se você fizer, colocar no implante, você não pode mais continuar fazendo? O que acontece? Bons hábitos vão dar uma durabilidade sim, melhor para o tratamento. É como se fizer uma plástica, né? Se certo, fizer plástica, mas algo que não possa, assim, de jeito nenhum? Não deve ter uma dieta, sei lá, vou comer rapadura. Sim. Dieta normal. Né? Os cuidados como qualquer pessoa teria também para evitar quebrar um dente, né? Tá certo. Bem, vocês lá na Cipo, vocês têm cursos até de pós-graduação, a equipe de vocês dá um treinamento também, é isso? O que acontece? Uma outra empresa do grupo, tá? Que é uma escola de pós-graduação, a gente tem lá cursos de pós-graduação na área de implantes também, aparelhos, próteses, estética, lentes de contato, facetas, essas coisas. Enfim, a gente está na odontologia há mais de 20 anos. Né? Tem todas as especialidades, então. Então, dedicação 14, 15 horas por dia. Então, a gente conseguiu, nesses 20 anos aí, um reconhecimento, né, na nossa área bastante interessante. Inclusive exames, tudo? É possível fazer tudo lá na Cipo? Exatamente. Isso? O paciente hoje, ele chega para uma primeira consulta, ele vai falar do seu problema, a gente vai examiná-lo, vai solicitar radiografia, ele vai para a radiologia, para o setor de radiologia, vai fazer a radiografia, volta já em seguida para avaliar essa radiografia. Bom, né? Não perde tempo, enfim, tudo pertinho. A parte de implantes com o software de planejamento virtual tornou, eu digo que o Vanderlin, que operava há 20 anos sem o planejamento virtual, e o Vanderlin que opera hoje com o planejamento virtual é outro cirurgião, né, que é a previsibilidade. Sim, e o fato também de estarem juntos numa mesma equipe também facilita, né, o diagnóstico, enfim, todo esse processo, né, até a finalização, né, do implante, porque um trabalhando com o outro já se conhece, já conhece os métodos utilizados. Perfeitamente. Também mais fácil. Vanderlin, muito obrigada pela tua participação, por todas as informações, que eu tenho certeza que foram muito úteis aí para diversos telespectadores, viu? Obrigada. Obrigado, Roberto. Estamos à disposição sempre, tá? Boa noite, obrigada.